Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Que bom nós estarmos juntos para o louvor do nome do nosso Deus. Bendizemos a Deus por todos que estão presentes aqui no templo, assim como aconteceu pela manhã. Nós sabemos que pouco a pouco o número das pessoas vai estar aumentando na frequência, e isso é muito bom. Lembrando aos irmãos que o espaço aqui dentro foi preparado para esse fim, e se porventura nós chegarmos a ter necessidade, todos os irmãos, aqueles que não estão no grupo de risco e estão mais confortáveis para participar de outras atividades, começarem a vir à igreja, nós não teríamos problema algum em termos o culto aqui em cima e também transmitido para o salão ali embaixo. Não teríamos dificuldade também em fazermos mais de um horário de culto. Então não existe dificuldade por parte do conselho da nossa igreja. Então, os irmãos desejando vir ao templo, venham para nós adorarmos a Deus. Então, nós também bendizemos por todos aqueles que estão acompanhando o culto pelas redes sociais. Esse é um momento muito solene. Em casa, nós muitas vezes relaxamos e nos descuidamos. Esse momento é momento de culto a Deus. Então é preciso que nós estejamos atentos e participativos, assim como acontece no templo, evitando ficar levantando, andando e mexendo com qualquer outra atividade, principalmente os celulares, né? Está acompanhando o culto, mas evitar de ficar com mensagens que não sejam aquelas que realmente convenham ao culto. O Salmo de número 29, Salmo de número 29. Eu quero convidar aos presentes para colocarem-se em pé. E você também na sua casa que está participando do culto, solenemente queira colocar-se também em pé onde você se encontra. Nós faremos a leitura deste salmo de forma alternada. Eu vou ler o verso ímpar e bem forte a igreja vai fazer a leitura dos versos pares. O salmo de número 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Queira sentar-se. Esse salmo, ele enfatiza a expressão a voz do Senhor. Nesses 11 versículos, nós encontramos essa expressão diversas vezes. A voz do Senhor é poderosa, cheia de majestade, quebra, despedaça, faz tremer. Então, a voz do Senhor, nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia, a voz do Senhor pode estar abafada no coração de muita gente dominada pelo medo, dominada pelo pânico, e até mesmo antes dessa pandemia, porque antes da pandemia já existiam problemas conjugais.
Antes da pandemia, pais e filhos já tinham as suas dificuldades de relacionamento. Antes da pandemia, já existiam problemas dentro das nossas igrejas. A voz de Deus, ela não pode ser abafada a ponto de que nós não a compreendamos. Então, a voz de Deus se manifesta poderosa na tempestade. E a Escritura diz: e no seu templo tudo diz glória. Que nós possamos dizer glória essa noite, ao ouvir a voz de Deus, que Deus esteja falando comigo e com você nesse instante, poderosamente, para que quando a sua palavra for ministrada, a sua voz, nós já estejamos já sentindo a sua voz de uma forma tal que não nos vai ser impossível compreender o que Ele quer falar conosco. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos adorar a Deus neste momento. Eu vou pedir ao nosso irmão Paulo que faça uso do microfone à frente dele e faça uma oração de adoração, porque a voz de Deus, ela será ouvida por nós essa noite. Te damos graças, Senhor, pela bênção, Senhor, de estarmos na Tua casa. Deus, para louvarmos, Senhor, o Teu santo nome, Deus. Nós sabemos, Senhor, que nesse período tão difícil, Deus, a nossa alegria é estar diante do templo, Deus, é estar diante do Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que na congregação dos santos há a presença do Teu Espírito sobre as nossas vidas. A alegria está no nosso coração de estarmos na Tua casa, Deus. Senhor, te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias. Te damos graças, Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus. E número 10, a criação do seu Criador. Vamos nos colocar em pé, por favor? Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, oh, louvai-o, aleluia. Do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, ó, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó, boa terra que nos dás, infindas bênçãos canta já, ó, louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai. Ó, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Ó, louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Ó, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Podeis assentar.
Salmo 32, a leitura dos versículos de número 1 a 5. Vocês podem permanecer como estão. Salmo de número 32, os versículos de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meus irmãos, a ciência que temos de estar diante de um Deus justo, reto, nos faz tremer por causa dos nossos pecados. Nós temos pecado contra Deus, nós temos pecado contra nós mesmos, nós temos pecado contra o próximo. Todas as vezes que nós fazemos aquilo que é contrário aos ensinos de Deus em sua palavra, na nossa relação com Ele, acerca de nós mesmos e a nossa relação com o nosso próximo. Que pecado eu preciso confessar a Deus essa noite? Cada um sabe muito bem a fragilidade que o atinge. Então eu quero convidar você nesse instante. Aqui dentro do templo nós temos espaço suficiente para isso. Todos aqueles a que for possível, queiram colocar-se de joelhos. Se alguém não puder ficar de joelhos, pode ficar em pé, assentado. Você que acompanha o culto em sua casa, queira também aproveitar este momento para você ficar de joelhos. Vamos ter alguns instantes em silêncio. Vamos confessar a Deus o nosso pecado, aquilo que fragiliza a nossa fé, a nossa caminhada com Deus. E após alguns momentos, o presbítero Ronaldo, ele vai quebrar o silêncio, fazendo uma oração de gratidão a Deus, porque Deus vai ouvir a nossa confissão e vai manifestar o seu favor sobre a nossa vida. Santo Deus, nosso Pai amado, nessa hora nós queremos dobrar o nosso joelho e rasgar o nosso coração diante da presença santa do Senhor, sabendo que Tu és santo, 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 e que nós somos meros pecadores. Mas nós, ó Pai, queremos render graças ao Teu nome, porque o Senhor nos escolheu para olharmos para o alto e sublime trono da Tua graça. Embora não sendo merecedores, o Senhor nos amou e mesmo sendo pecadores, o Senhor decidiu derramar sobre nós o Teu perdão. Ó Pai, muitos erros ainda nós temos cometido
e cometeremos enquanto habitarmos nessa carne. Muitos erros, ó Pai, muitos pecados individuais e coletivos, nesse momento têm sido confessado aqui em silêncio, cada coração se rasgando diante do Senhor e colocando com confiança no teu amor e na tua graça que o perdão permanecerá sendo derramado sobre a vida de cada irmão, de cada irmã e sobre a vida da igreja. Senhor, nesses tempos de tanta dificuldade, talvez o maior pecado seja, ó Pai, não ouvir o som da tua voz. Ó Pai, muitos de nós, nesse momento de dificuldade, têm deixado outras vozes falar alto. A voz da ansiedade, a voz do medo, a voz da incerteza, a voz da dúvida com relação ao futuro. Ó Deus, tem misericórdia de nós e perdoa este nosso erro, porque nós temos uma voz, como já disse a tua palavra, que como rei, reina e reinará para sempre, que é a voz do Senhor. O maior pecado que talvez temos cometido nos últimos dias é não dar ouvido à tua voz, que é acima de todas as vozes. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Permanece falando no nosso coração nessa noite. Usa o teu servo, ó Pai, que vai pregar a palavra, para falar poderosamente no nosso coração e nós possamos sair daqui convictos que tudo que está acontecendo nesse mundo está rigorosamente debaixo das mãos do Senhor. A voz do Senhor não falha e não falhará. Por isso nós confiamos nos Deus vivo que tu és, o Deus presente da nossa vida, presente da nossa igreja, presente do nosso coração, o Deus que é justo, mas um Deus que ama e perdoa os nossos pecados. Glórias ao teu nome, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos com confiança nesse momento. Amém e amém. Vamos cantar mais um hino nesse momento. Solange, Anders. De número 154, Segurança e Paz. Vamos nos colocar mais uma vez? Já está. É a primeira e a quarta, a segunda e quarta, a terceira e quarta. Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro vendo a tua luz. O meu passo incerto tu dirigirás, ao sentir-te perto nunca perco a paz. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, que ao meu lado vens, sim, estás comigo, sempre me sustens. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo que se passa mostra o amor de Deus. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, que ao meu lado vens, sim, estás comigo, sempre me sustens. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus.
Companheiro, amigo, que ao meu lado vens, sim, estás comigo, sempre me sustens. Amém. Podei-vos assentar. Meus queridos irmãos e amigos que estão participando desse culto de louvor a Deus aqui presencial e também de forma online, nós gostaríamos de deixar aqui bem claro que a igreja está em atividades todos os dias da semana. De segunda a sexta, de 6h30 da manhã às 7h30, nós estamos reunidos em oração. Segunda a sexta, de 6h30 às 7h30. De repente você está indo para o trabalho, passa aqui em frente à igreja, você pode entrar, fazer a sua oração e ir embora. Você não precisa ficar 1 hora. Se você tiver tempo, puder ficar aqui 1 hora, vai estar orando conosco. Tem muito espaço. Nós temos nos reunido no salão de baixo. Se houver necessidade, vem cá para o salão de cima. Ou seja, se você tem oportunidade de estar aqui, venha estar conosco. Toda segunda, às 18 horas, nós temos uma devocional. Uma palavra de esperança para tempos difíceis. Essa devocional eu realizo na minha própria página, César Alves. A maioria da igreja tem acompanhado. Nós convidamos você, que está participando do culto pela primeira vez, a estar conosco toda segunda-feira, às 18 horas. Terça-feira, reunião de oração no templo. Reunião de oração presencial e online. Vamos estar aqui no templo, orando a Deus, às 19h30. Quinta-feira, estudo bíblico, aqui no templo. Então vai ser presencial e online. Vamos estar entrando no capítulo 13 de Atos e inaugurando a segunda parte do livro de Atos dos Apóstolos. O estudo é expositivo, versículo por versículo. Eu entendo que isso é muito produtivo para o nosso crescimento, conhecimento da palavra e para nós entendermos como funcionava a igreja dos primeiros dias e como os nossos irmãos se comportavam nos primeiros dias da igreja. Também nós temos aqui pessoas que estão aniversariando nessa semana que vai do dia 24 até o dia 30. Amanhã, o nosso irmão Moisés Silva Filgueiras, nosso irmãozinho Moisés, muito querido, que com certeza está com a Marilete, com a dona Ivonete, com o Maurílio, assistindo o culto nesse instante. A nossa irmã Jaqueline faz aniversário no dia 28, Jaqueline Nogueira, esposa do nosso irmão Diácono Felipe, e a nossa irmã Cláudia de Castro Rezende Nunes, que talvez muitos não conheçam. Ela é a nora da Reni, esposa do Felipe, que mora lá na Noruega, foi batizada aqui na igreja, ela e as filhas, e assiste, ela acompanha os cultos da igreja, as reuniões de oração, os estudos bíblicos, a escola dominical, o culto da noite. Lá na Noruega, ela tem acompanhado todas as atividades da igreja e ela vai estar aniversariando também no dia 28. Nós, com certeza, temos outras pessoas que estão aniversariando nessa semana que vai do dia 24 até o dia 30, e nós louvamos a Deus pela sua vida. Aqueles que estão presentes aqui, depois passem os nomes para que nós estejamos orando durante a semana, mandando uma mensagem. Aqueles que participam de forma online, colocam nos comentários ou na página da igreja, e alguém com certeza vai entrar em contato com você e vai fazer uma oração pela sua vida. Nesse momento nós vamos cantar alguns cânticos de louvores ao nosso Deus. Nosso irmão Breno, querido genro, tem estado conosco nesses dias, apoiando aqui os trabalhos de louvor, juntamente com os irmãos, nas disponibilidades de cada um. Meus irmãos, o primeiro cântico, ele é oportunidade para nós fazermos a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. O culto online, ele revela esse lado da igreja presbiteriana, que é um lado que é rejeitado por muitos, a vida financeira da igreja. Meus irmãos, não é porque igrejas há por aí
que fazem as coisas erradas, que nós precisamos fazer errado também. A Bíblia fala só de dízimos e ofertas. A Bíblia nos ensina que nós precisamos ter compromisso financeiro com a nossa igreja. É uma questão de fidelidade. Mas aqui não tem delegado de polícia para vigiar você. É um compromisso que você tem com Deus, que foi feito na sua pública profissão de fé. Então, aqueles irmãos que sentirem alegria no coração, que forem gratos a Deus, na hora dos cânticos, se porventura trouxeram os seus dízimos e ofertas, poderão depositá-los no gasofilácio. Vamos abaixar a cabeça, vamos orar mais uma vez, clamando a Deus que esse momento de louvor seja um momento para nós abrirmos o nosso coração para adorarmos a Deus. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado conosco. Obrigado, Senhor, por este momento de culto. A tua voz nós a temos ouvido desde o momento que adentramos neste lugar, e todos aqueles que participam de forma online, desde o momento em que ligaram os seus aparelhos celulares, televisores, para estar participando desse culto. Agora nós vamos continuar a ouvir a tua voz por meio de cânticos, nós vamos exaltar, por meio de cânticos, vamos falar das tuas maravilhas em nossas vidas. E o Senhor, com o teu Espírito, há de falar novamente ao nosso coração. Sê conosco, ó Deus, enquanto cantamos a Ti. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Quero convidar toda a igreja a se colocar de pé, para poder estar adorando o nome do nosso Deus. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem, sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem, sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão, assim vão aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor,
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te
quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Meus irmãos, nesses tempos de isolamento social, nós devemos fazer de tudo para não experimentarmos o isolamento fraternal. Nós não podemos permitir que se esfrie a unidade, o companheirismo na vida da igreja. Para isso é necessário que nós nos reinventemos. O mundo todo está passando por essa experiência. Nós não sabemos por quanto tempo ainda vamos experimentar esse tipo de situação, as reuniões com limitações de pessoas. Esperamos que não aconteça com o nosso estado, que tem acontecido com alguns estados, do fechamento total mesmo de todas as instituições, e nada pode funcionar de uma forma mais flexível, um isolamento mais radical. Deus permita que o nosso estado de Minas Gerais, que Deus tem nos abençoado muito, a situação em Minas tem sido uma situação triste, como no Brasil inteiro, mas parece que há um controle maior. Mas, durante esse tempo, nós precisamos fazer alguma coisa. E as sociedades internas da igreja, elas precisam descobrir o que fazer. A SAF de nossa federação reuniu-se há alguns dias atrás, essa última semana. As irmãs fizeram uma reunião de oração, salvo esteja enganado, pelo aplicativo Zoom. Fizeram uma reunião de oração. O culto online, é muito bom o culto online para resolver essa questão da dificuldade de estarmos todos aqui. Mas o culto online ele pode ser um pouco frio, porque você está do outro lado, de repente sozinho em casa, você não está interagindo, você vê o pregador, você vê quem está ministrando louvor, você ouve, mas não há uma interação. E os aplicativos, eles nos permitem conversar, ver um ao outro, conversar um com o outro, e isso é importante, isso ajuda bastante. Essa semana, eu andei ligando para alguns irmãos da igreja, e usando o WhatsApp mesmo. O aplicativo de vídeo atualizado permite conversarmos até 8 pessoas. Então, nós tivemos alguns irmãos aqui que estão presentes, nós batemos um papo. Alguns irmãos nunca tinham conversado, nem uma mensagem de vídeo, muito menos com mais de 2, 3, 4 pessoas. Foi divertido, foi gostoso, é algo necessário. Eu não gosto, eu também não gosto. Mas o que eu vou fazer então? Eu vou isolar, vou deixar a pandemia passar, e quando acabar isso aí eu vou ver os irmãos de novo, vou relembrar da fisionomia de cada um. Eu também não gosto, mas é o que nós temos para o momento. A UPA de nossa igreja, para aqueles que não conhecem a Igreja Presbiteriana do Brasil, a UPA é a União Presbiteriana de Adolescentes. Nós já tivemos 2 videoconferências com a diretoria, a primeira para nós traçarmos planos, e a segunda nós fizemos uma gincana de conhecimento bíblico, entre alguns que conseguiram entrar num dos aplicativos propostos. Essa semana nós teremos outra atividade, vamos testar um outro aplicativo, porque é assim que a gente vai descobrindo, né? Você usa um, depois você usa outro aplicativo, até ver aquele que proporciona de que você tenha uma conversa mais tranquila, sem cair muito a qualidade do som ou da imagem, mas é uma saída que nós temos encontrado. Então, a nossa UPA, fizemos uma gincana de conhecimentos bíblicos, de Gênesis a Jó, e a Esther está presente, que é a presidente, né?
Ela foi a vencedora da competição, né? Fizemos várias perguntas para eles de diversos níveis. Foi ali, né, pau a pau, né, a pontuação, todo mundo pertinho, mas ela conseguiu sobressair em relação aos demais. Então, Deus abençoe muito a sua vida, Esther. Eu fiquei de trazer uma caixa de bombom, eu vou deixar para entregar semana que vem, porque eu esqueci dessa pandemia que tem um horário para você poder ir nos mercados, né? Senão você não consegue, a fila não te permite nem entrar praticamente. Então, semana que vem eu entrego a você. Mas nós fizemos a atividade. Vamos assistir um filme, criamos um clube da leitura, estamos lendo o famoso livro O Peregrino, de Bunyan, livro espetacular, que todo crente deveria conhecer. Então, os adolescentes estão com essa tarefa de ler o livro e nós vamos ter um debate sobre o livro. Se tivermos como fazer presencial, nós estaremos na igreja. Se não, nós vamos usar ou Skype, ou Zoom, ou o aplicativo que melhor funcionar conosco. Mas a UPA está trabalhando. A UPH também está se esforçando, o SAF também, Mocidade também já está direcionando o trabalho nesse sentido. Isso é muito importante. Então eu faço apelo às diretorias das sociedades internas da igreja para intensificarem as atividades. E também aos ministérios da igreja. Nós também temos ministério de casais na nossa igreja. Então as sociedades e os ministérios, os grupos da igreja, vocês podem intensificar os trabalhos usando a mídia social. Porque é importante que nós não entremos em isolamento fraternal. O isolamento social é obrigatório, para o bem de todos nós, mas o isolamento fraternal não. Isso vai ser uma ruína para a vida da igreja. Meus irmãos, nosso irmão presbítero Bismarck vai nos trazer a palavra de Deus essa noite. Eu quero convidar você a colocar-se em pé. Nós vamos orar. Deus é bondoso, tem falado conosco todas as vezes que os servos dele se dispõem à pregação da palavra. Nosso irmão presbítero Bismarck, mais uma vez, vai estar ministrando a palavra a nós. Vamos orar, vamos pedir a Deus humildade. Receba a palavra como palavra de Deus. Essa palavra pode ser doce na sua boca, no seu paladar. Essa palavra pode ser suave, mas ela pode ser amarga. Se essa palavra for amarga, aceita essa palavra. Ela vai ser bênção para a sua vida. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por todo esse momento do culto que o Senhor nos tem proporcionado. Obrigado, Deus, pela palavra que vai ser ministrada a nós neste momento. Bendizemos a Ti pela vida do Teu servo, o presbítero Bismarck. Com certeza ele já está escondido por trás da cruz de Cristo, porque ele carece do Senhor e busca a presença do Senhor para nos trazer essa palavra. Fala conosco, Deus. Quebranta-nos, ó Deus. Quebra todo orgulho, vaidade e presunção, que nós possamos receber a palavra não para o outro, mas que nós possamos receber a palavra para a nossa própria vida. Faz assim conosco, ó Deus. É a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis assentar. Graça e paz, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 23. Salmo 23. Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pode deixar sua Bíblia aberta. Davi, nós todos sabemos que antes de ser rei, antes de ser comandante do exército de Saul, ele era pastor de ovelhas. Davi, ele tomava conta do rebanho de ovelhas de seu pai Jessé. E ele, um dia, assentado numa colina, observando o rebanho do seu pai, ele viu a tranquilidade que aquele rebanho tinha pelo cuidado dele por aquele rebanho, ou pelo cuidado do pastor por aquele rebanho. Ele observou também o cuidado que o pastor tinha com aquele rebanho. E ele, depois de alguns anos, depois de ser perseguido várias vezes, depois de ter a sua vida quase tirada por alguns inimigos, Davi, depois de passar fome, passar necessidade, depois de ver as provisões de Deus na sua vida, ele escreve esse salmo. E ele observa que Deus, ele diz, o Senhor era o pastor dele. É interessante nós observarmos dois personagens importantíssimos nesse salmo: o pastor e a ovelha. A ovelha é um animal, talvez dos mais delicados que existe. A ovelha não é rebelde, ela é dócil. A ovelha não é agressiva. Você nunca vai ver uma ovelha fazendo mal para alguém ou para algum outro animal qualquer que seja. A ovelha é tão sensível que ela não sabe se defender. A ovelha tem dificuldade até de correr. Por isso que diversas vezes o Senhor, a palavra do Senhor, os profetas, os crentes que escreveram a Bíblia, eles nos comparam como ovelhas, porque nós deveríamos ser assim, sensíveis, delicados, obedientes à palavra do Senhor, sensíveis à voz do Senhor. Aliás, a ovelha, é interessante nós observarmos que ela não sabe andar sozinha. A ovelha não é como o boi que vai caminhando no trilho e pastando, ou sai do curral e vai para o pasto. A ovelha só anda, ou ela só é direcionada se ela escutar a voz do pastor que está chamando ela. O Senhor Jesus, ele diz em João, no capítulo 10, que ele é o bom pastor e a ovelha escuta a voz desse bom pastor. Qualquer outra pessoa que chegar na beira do aprisco ou do curral, como nós conhecemos melhor, e chamar a ovelha, ela não vai atender. Ele pode ter o melhor alimento lá para ela, pode ter água, pode ter alguma coisa para chamar a atenção dela, mas ela não vai de maneira nenhuma. A ovelha só se desloca ou ela só caminha quando ela escuta a voz do pastor dela. Mas nada faz uma ovelha caminhar. O guia da ovelha é a voz do seu pastor. Nós observamos que Deus, na sua infinita soberania, trouxe ao nosso coração aqui na introdução desse culto o Salmo de número 29, e diz precisamente isso aí, que a voz de Deus faz tremer o céu, faz tremer a terra, faz tremer o deserto. A voz de Deus faz tremer o coração do mais pior dos pecadores e o quebranta. Não tem um ser humano sequer, por pior que seja, que não se derreta diante da voz do nosso Deus. Essa voz que nos conduz, que nos guia, que nos orienta e nos sustenta. É a voz do pastor que conduz essa ovelha que é sensível. A ovelha,
ela não sabe procurar alimento sozinha. Para que ela se alimente, ela tem que ser conduzida pelo seu pastor a uma campina, a um pasto com grama que não pode ser alta. A grama tem que ser bem rasinha ou bem rasteirinha para que ela come. A ovelha é muito sensível ao extremo. A ovelha, ela é sensível a barulho. Se a ovelha escutar um barulho, ela fica desnorteada, ela perde o sentido. É como se ela desse uma crise de labirintite. Não sabe para onde vai, não sabe aonde fica, não sabe se corre. É aquela história que nós ouvimos quando éramos crianças. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. A ovelha fica assim quando ela escuta muito barulho. Por outro lado, nós temos aqui um outro personagem, que é o pastor. O pastor, conhecendo que a ovelha é sensível, é delicada, não sabe andar sozinha, ele tem que ser protetor dessa ovelha, ele tem que ser provedor dessa ovelha. O pastor tem que saber que ele tem que procurar um alimento bom e adequado para que a ovelha coma. O pasto onde o pastor vai levar a ovelha para comer não pode ser um pasto com grama alta, como eu disse. A ovelha vai saber disso, porque ela não vai conseguir comer. O pastor tem que saber também. O pastor, ele tem que saber que a ovelha não consegue se proteger. Logo, quando vem um lobo, um leão, um urso, cães, alguns outros animais que podem oferecer perigo para a ovelha, e até mesmo um mercenário ou um salteador, como Jesus diz em João 10, ele tem que ser o protetor dessa ovelha. E Davi faz essa comparação, nós, ou ele no caso aqui, como essa ovelha, e o Senhor nosso Deus como pastor dele e pastor nosso. Nós vivemos momentos de aflição, momentos de angústia, de tribulação. Talvez em 90% da nossa vida na terra. Alguns desses momentos nós observamos e sentimos. Outros, Deus nem permite que chegue perto de nós. Ele já nos protege antes. Mas o fato é que, quer nós vejamos, quer não vejamos, mesmo nós sendo essa ovelha sensível, que às vezes não consegue se proteger, se defender, Deus, ele cuida de nós. Nesses dias de pandemia, nós vimos grandes pessoas, pequenas pessoas, pessoas fortes e pessoas fracas, se desesperando, não sabendo o que fazer, não sabendo que decisões tomar. Pessoas com muito dinheiro tendo algumas crises de depressão, pessoas poderosas, importantes nesse mundo, não sabendo como agir. Porém, nós, como igreja do Senhor, não podemos desesperar em momento nenhum. Porque Paulo disse que o viver é Cristo, mas o morrer para nós é lucro. Eu não estou desejando a morte de ninguém. Porém, Deus ainda está sentado sobre o trono. Ele não vai sair de lá nunca. Ele governou o universo até hoje, governa agora e ainda continuará governando. A nossa vida está nas mãos dele. Se for para nós morrermos hoje, independente de ter vírus ou não, nós vamos morrer. Se formos para nós vivermos mais 100 anos, independente de ter vírus ou não, nós vamos viver. Porque Deus está no controle de tudo. Mas Davi, ele, depois de entender que o Senhor é o pastor da vida dele, que nada vai faltar para ele, ele continua escrevendo o Salmo. Ele diz no versículo 2, que a sua Bíblia está aberta: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Como eu disse, a ovelha não consegue encontrar comida sozinha. E ela não come qualquer tipo de alimento. A grama para a ovelha, o capim para a ovelha comer, tem que ser um capim rasteirinho, bem baixinho. Ela não consegue levantar a cabeça para comer,
e pelo fato de ser muito delicada, ela tem que comer muito devagarzinho. E Davi, ele, no seu momento de fome que ele sentia, ele se lembrava, quando eu estava com fome, todas as vezes que eu estive com fome, quer seja aqui no palácio, num banquete que seria oferecido a mim, quer seja quando eu estava fugindo e tive até que comer os pães consagrados, os pães da propiciação, não os pães da preposição, eu via que era a mão do Senhor que preparava para mim pastos verdejantes para eu comer. Era o Senhor quem me sustentava. Era o Senhor quem me guiava até ali e me dava o alimento. Davi, ele continua dizendo, o Senhor leva-me junto das águas de descanso. Como eu disse, a ovelha não pode ouvir barulho, porque ela fica com medo. Lá na roça, quando João Assis morou na roça, o Hernani, quando nós chegávamos perto de um riacho ou de um ribeiro, nós falávamos lá um córrego. E em algumas partes desse córrego, acontece isso no nosso rio também, apesar de ser muito largo, ou mais largo, bem mais largo que um córrego. Em alguns momentos tem algumas corredeiras, os irmãos dizem. Lá nós chamávamos de correnteza. Na correnteza, dificilmente fica um peixe. Os peixes procuram os lugares onde a água tem descanso. Nós podemos chamar isso de remanso de rio. É onde a água, o rio é mais largo, a água vai lá assim, volta e fica teoricamente parada ali. Esse é o lugar aonde a ovelha desce para tomar água. Ela não vai na corredeira tomar água, porque quando ela coloca a pata na água e a água pega com muita pressão na patinha dela, ela fica com medo e volta desesperada, correndo, sem saber para onde. Normalmente, o pastor, quando saía para procurar uma campina para a ovelha pastar, ele observava uma campina que embaixo tinha um lago para ela tomar água, ou um riacho com esse remanso, com esse descanso de água. E Davi, entendendo isso, ele fala, o Senhor tem a preocupação de me levar para tomar água em um lugar aonde eu terei paz para tomar água. A água que vem na nossa vida não pode ser turbulenta. A água que vem para a nossa vida, ela sacia a sede da nossa alma. A mulher samaritana, por diversas vezes, foi num poço pegar água. E a água que ela pegava estava lá do mesmo jeito. No dia que Jesus encontrou com ela, a água que ela pegaria era do mesmo jeito. Mas até aquele momento, ela não tinha encontrado uma água de descanso. O dia que ela encontra com Jesus e ela ouve a voz de Jesus falando com ela, eu vou te dar uma água que vai fazer em ti vida eterna. Ela encontra essa água de descanso. E ela descansa a alma dela ali, como as ovelhas faziam, e sacia a sua sede. Davi, ele continua escrevendo, o Senhor refrigera a minha alma, a ovelha, andando pelo caminho, ou às vezes quando descia para tomar água, ela se sujava, agarrava nela alguns pelinhos. Lá na roça nós falávamos carrapicho, é o velcro que nós usamos hoje, umas sementinhas, que agarrava na lã da ovelha. E Davi, ele sendo um pastor que era, ele pegava as ovelhas de Jessé no colo e tirava os carrapichos, tirava os galhos que ficavam presos na lã, ele tirava o barro que estava agarrado na lã das ovelhas, e isso trazia descanso, ou seja, refrigério para a alma ou para aquela ovelha. E ele se coloca na posição de ovelha agora, deita no colo do Senhor, e ele diz, o Senhor traz refrigério para minha alma, quando ele arranca de mim essas coisas que podem prejudicar a minha lã. A minha lã ficaria pesada, se tivesse cheia de mato, cheia de barro, eu teria dificuldade de andar. Não é assim nas nossas vidas, quando nós estamos muito sobrecarregados, a nossa alma grita por socorro, grita por descanso, e ele se lembra, o Senhor,
é aquele que traz refrigério à minha alma. O Senhor também me guia pelas veredas da justiça. Vereda é um atalho, um caminho curto, um caminho mais rápido. O pastor não podia deixar a ovelha caminhando em qualquer lugar. Se ele visse que as ovelhas estavam caminhando por entre arbustos ou em numa pastagem alta, onde ela teria dificuldade de passar, ele teria que procurar outro caminho. Esse caminho é chamado de vereda pelos pastores. Os pastores sabiam que as ovelhas teriam que ser guiadas por um caminho bem propício para elas. Não poderia andar em qualquer caminho. E o Senhor nos conduz assim. Através da sua palavra, nós encontramos o caminho da justiça. E é nele que nós devemos caminhar. É nele que nós devemos andar, ouvindo a voz do Senhor que vai andando da nossa frente, nos conduzindo por essas veredas de justiça, para que nós andemos de maneira correta nessa terra. Por amor do próprio nome dele, Davi diz. Ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Apesar de o pastor ter esse cuidado com a ovelha, de procurar um caminho mais correto para ela andar, é bem verdade que naquela época não tinha uma máquina para que ele fosse cortando os matos na frente com tanta velocidade para que as ovelhas caminhassem. E vez por outra, alguma se desgarrava, alguma ficava presa no arbusto, alguma caía numa valeta, alguma saía do caminho. E Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ali o meu pastor vai me proteger. Nós vimos Jesus contando a história da ovelha perdida. E ele diz que um pastor tinha 100 ovelhas e ele, quando chega no aprisco, ele observa que só tinha 99. Logo, ele percebe que uma ficou perdida no caminho. Ele deixa as 99 presas e sai atrás daquela. A ovelha, quando se torna desgarrada, ela sabe que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, é o que Davi diz, o pastor dela iria atrás dela buscar ela. E ele vai, joga ela no ombro, não é no colo, é no ombro, com as patas dianteiras aqui e as traseiras aqui, ou vice-versa. E leva ela e coloca ela no aprisco novamente. Ele diz: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou o teu bordão e o teu cajado me consolam. O pastor usa o cajado dele para duas coisas. Para a ovelha, para corrigi-la. Nós tínhamos o costume na roça de pegar uma varinha e tocar uma vaca. Quando ia levar a vaca para o curral, dá uma varadinha assim, tem vaca que é danado para querer parar na beira da estrada para comer um capim, dá uma varadinha nela. E assim funciona o cajado na mão do pastor para conduzir a ovelha, quando ela vai saindo fora do caminho. Aí Davi falou: a tua vara me consola. Quando vinha um lobo, um leão, um urso, ou um homem pegar a ovelha, o pastor usava aquele cajado, aquela vara dele, para defendê-los. Davi diz a Saul, quando ele vai se apresentar para lutar contra Golias: olha, Saul, quando o leão ou o urso vinha pegar a ovelha de meu pai, eu dava em cima dele, o feria, o matava e arrancava a ovelha da goela dele. O urso ou o leão podia estar com a ovelha dentro da boca já, presbítero Ronaldo. E Davi diz essa expressão para Saul: eu tirava a ovelha da goela dele. Ou seja, a ovelha sabe que o cajado do pastor, que representa a autoridade, o poder, o senhorio do nosso Deus, ele funcionaria nessa hora para libertar a ovelha, para livrar a ovelha, para proteger ela. E Davi se coloca na posição de ovelha nessa hora e ele diz: a tua vara, Senhor, e o teu cajado me consola.
Porque eu sei que nos momentos de dificuldade, todas as vezes que Saul veio contra mim, todas as vezes que os meus inimigos vieram contra mim, é esse teu cajado que me protegeu. Quando eu ia andar por caminhos errados, foi a sua vara que me consolou para que eu andasse pelo caminho certo. Preparas uma mesa perante mim, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Quando o pastor vem com a ovelha no ombro e ele traz ela para o aprisco novamente, ele tem que alimentá-la, porque ela perdeu força, perdeu energia. Ela vai chegar no aprisco depois das outras, ou no pasto, se é que o pastor estava levando elas para uma campina para elas se alimentarem. Quando ela chega lá, ela não tem força para se alimentar. E Davi diz: o Senhor preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele faz uma analogia aqui de que quando o pastor chega com a ovelha no colo, ele dá alimento na boca da ovelha. Nós talvez fizemos isso com os nossos animais domésticos, um cachorro que não consegue se alimentar direito, nós temos que dar leite para ele, dar mamadeira na boca para ele recuperar as forças. Um passarinho, talvez, que não consegue se alimentar e tem que fazer uma colherzinha de pau e levar lá um pouquinho de fubá com água no biquinho dele para ele se alimentar. É isso que Davi está dizendo aqui. Se ele fosse cuidasse de outro animal, com certeza ele faria essa analogia com outro animal. Ele estava falando de uma coisa que ele tem conhecimento de causa. Por diversas vezes, Davi pegou uma ovelha no colo, ferida, levou ela, cortou o capim com o cutelo e deu na boca da ovelha para ela se alimentar, para ela ganhar força novamente. Unges a minha cabeça com óleo. No deserto ou naquela região de Israel tem muita mosca, muitos animais que transmitem doenças. Nisso dessa ovelha ficar perdida, dela cair, ela pode ser que se machucava. Os carneiros, filhotes, ficavam brincando com o chifre, relando um no outro, logo faziam algumas feridas. E Davi tinha que tratar daquilo de alguma forma, porque senão poderia ser que vinha uma mosca e botava um ovo ali, e esse ovo se tornava uma enfermidade para aquela ovelha depois. Davi, então, ele andava, presbítero Ronaldo, com óleo, e ele deitava o óleo sobre a cabeça dessa ovelha, ou aonde estivesse a ferida. O óleo funcionava como cicatrizante e como um protetor para que as moscas também, ou qualquer outro inseto, não pousasse ali, para tornar aquela ferida maior ou a enfermidade maior também. E ele diz: o Senhor, isso é Davi falando, eu como ovelha, quando eu estou ferido, quando eu estou precisando de cuidado, quando eu chego aqui depois de ter me desgarrado, o Senhor deita óleo sobre a minha cabeça, tratando assim da minha ferida, não permitindo que o inimigo piore a minha situação, fazendo assim com que eu me cure. O meu cálice o Senhor faz transbordar. Nós sabemos que a ovelha não bebe. O que Davi está querendo dizer aqui é do conhecimento de muitos irmãos que o cálice aqui representa alegria. É bem comum nós vermos nos textos bíblicos alguém dizendo que algum personagem tomou muito vinho e ficou alegre. Era o que Davi estava querendo representar aqui. Ele está querendo dizer que a alegria de uma ovelha depois de sarada, quando o pastor soltava ela, ela saía correndo e pulando pela campina, brincando com as outras ovelhas, é a mesma alegria que ele sentia quando ele estava numa festa, se confraternizando com seus amigos, irmãos e parentes. Ele diz: depois de o Senhor me alimentar, depois de o Senhor ungir minha cabeça com óleo, eu retomar minhas forças, eu ser sarado das minhas enfermidades, a alegria que eu sinto é a mesma de quando eu estou numa festa. É a representação que ele podia fazer ali naquele momento. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida.
e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Nós estamos vivendo, meus irmãos, pelo menos eu, com os meus poucos mais de 30 anos de idade, eu estou vivendo o pior período que a humanidade viveu, eu em carne, sentindo isso. E eu quero acreditar que é assim com muitos irmãos aqui também. A maioria de nós que não participou das guerras, a primeira e a segunda. A maioria de nós aqui não enfrentou a peste bubônica ou a peste negra que afligiu a Europa. Pode ser que assim como eu, a maioria dos irmãos que estão aqui na igreja e espalhados por esse mundo afora, os irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, pode ser que seja o pior período da sua vida, assim também como é da minha. Mas nós não podemos esquecer nunca, como eu disse, que Deus está no controle de tudo. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso sumo sacerdote. Eu sempre digo que nós temos que adorar a Deus por tudo que Deus é, por tudo que Deus faz. E quando eu digo isso, não parte só de nós. Não é que nós temos que viver para adorar a Deus com toda a intensidade assim, independente do que aconteça e ponto. Não, nós temos que nos lembrar de que Deus é o Senhor das nossas vidas. E Ele está governando tudo e todas as coisas. Não cai uma folha de uma árvore que Deus não queira. Quando nós íamos para a igreja agora, eu e o presbítero Ronaldo conversávamos acerca das chuvas de maio. Era normal chover na primeira semana de maio, porque ela vinha trazendo um friozinho do ano, é ou não é? Agora nós vínhamos conversando que choveu na primeira semana, choveu na segunda, choveu na terceira, e daqui a pouco vai chover até agosto. E nós, sem entendermos isso, conversávamos no carro, e tudo está no controle de Deus. Por que está chovendo muito agora? Deus o sabe. Por que fez muito calor alguns anos atrás? Deus o sabe. Por que essa pandemia tem que vir agora? Deus o sabe. Deus o sabe. Às vezes nós nos esquecemos a posição que nós temos que estar, que é a posição de ovelha, a posição de ser sensível, de não fazer os nossos próprios esforços, a posição de ser delicado, a posição de entender que nós não conseguimos alimento com as nossas próprias mãos. Porque se Deus não nos dá saúde para nós sairmos de casa para trabalhar, todo dia de manhã nós não vamos. Se o alimento estiver dentro de casa e nós não tivermos saúde para alimentarmos, nós vamos ficar com fome. Então Deus está tomando conta de tudo e de todas as coisas. E pode ser que Deus permita que essas coisas aconteçam para nós voltarmos a nossa atenção para Ele. Quando as coisas estão muito fáceis, nós achamos que é por nossa força, ou talvez por nosso próprio intelecto que nós pregamos bem, ou tocamos, ou porque nós estudamos é que nós estamos tendo o nosso retorno financeiro, e na verdade não é. Porque nós não somos nada. O Senhor é o nosso pastor. E é por isso que nada nos falta. O dia que Ele deixar de ser nosso pastor, a nossa vida não será boa. Lembremos-nos disso. Principalmente nesses momentos difíceis. Para que a nossa alegria, como o nosso pastor disse, continue a mesma. Para que a nossa dedicação ao Senhor continue a mesma. Talvez nós não conseguimos vir em todos os cultos. Talvez pode ser que daqui a alguns dias, dependendo da gravidade da pandemia, os templos todos tenham que ser fechados. Talvez haja mais rigor quanto a mercados,
farmácias e tantos outros estabelecimentos que estão abertos. Mas ainda assim, Deus será o nosso pastor. O Senhor diz em Apocalipse 3:20, eu termino a minha mensagem, que Ele vai nos livrar no dia da angústia ou no dia da assolação que há de vir sobre a terra. Nós vamos passar momentos difíceis. E essa pandemia talvez seja pequena. Eu acredito que virão dias piores. Mas o Senhor vai nos guardar no dia da angústia, no dia da aflição, no dia da assolação que há de vir sobre a terra. É promessa dele para as nossas vidas. Nós temos que nos lembrar disso e glorificar o Senhor em tudo e em todas as coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Meus irmãos e irmãs, essa palavra que nós precisamos para esses momentos difíceis. Nós sabemos que temos um bom pastor que cuida de nós. Nós não precisamos temer além. Precisamos confiar e obedecer a esse bom pastor. Só temos como obedecê-lo observando as Escrituras, vivendo intensamente a vida de oração, buscando a comunhão, anunciando, proclamando as verdades maravilhosas do Evangelho. Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecer a Deus o cuidado dEle, que essa semana haja muita paz. Nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Nosso irmão presbítero Bismarck disse aqui, e é verdade, as Escrituras falam sobre rumores de guerra, sobre epidemias, mas ainda não é o fim. Coisas maiores e mais assustadoras estão por vir. Aí nós lembramos do profeta. Se nós não conseguimos caminhar junto com aqueles que correm a pé, e quando tivermos que fazer com aqueles que vêm a cavalo, bondoso Deus, tem compaixão de nós, Senhor. Estende a tua mão de graça e favor sobre as nossas vidas. Que o teu Espírito confirme em nós esta verdade maravilhosa de que o Senhor é Deus e pastor. E nós somos ovelhas e temos nos comportado como ovelhas no sentido de sermos medrosos, de sermos covardes. Nós precisamos nos comportar como ovelhas, entendendo que temos um pastor e que esse pastor nos carrega nos lombos, esse pastor nos livra das garras do leão, dos dentes do urso, da fera. Ó Deus, bendito é o teu nome, que é santo e maravilhoso. Que essa palavra possa calar profundo em nosso coração, nesses momentos que o medo teima nos dominar. Tem compaixão de nós, ó Deus. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor está nos pastoreando. Ó Deus, que nós venhamos a permitir esse teu pastoreio sobre nós. Ó Deus bendito, assim nós oramos. Dá-nos, ó Deus, uma semana cheia da tua paz e da tua graça. Nós oramos, ó Deus, assim maravilhados em ti pelo teu cuidado. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo, seja com você, meu irmão, minha irmã, com todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus, que o Senhor nos abençoe, que essa semana a palavra do Senhor que nos foi ministrada, que ela possa nos incomodar por todos os dias até o nosso próximo encontro aqui, se o Senhor nos permitir. Amém.